Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer a demonstração do limite exponencial fundamental, que é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, com x tendendo ao infinito. Isso é igual à constante de Euler. Vejamos por quê. Bem, primeiramente, nós temos 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual a quem? Isso é um exemplo do binômio de Newton. Então a gente faz esse desenvolvimento do binômio, que é quem? É um somatório do número binomial x classe I vezes 1, que é o primeiro termo de parênteses, elevado a x menos I, vezes o segundo termo de dentro do parênteses, que é 1 sobre x, elevado a I, com o I variando de 0 até x, certo? Então o binômio de Newton tem esse termo geral aí. Bem, agora a gente vai calcular termo a termo, que eu observei o seguinte: se eu fosse desenvolver aqui, no caso, o somatório do 0 até no x, ia dar uma conta simplesmente enorme e ia ficar desorganizado. Então o que foi que eu imaginei? Da gente fazer termo a termo. Então vamos lá. O primeiro termo aqui, ó. O primeiro termo do binômio, ele vai ser quem? Vai ser o número binomial x, o primeiro termo. Você vê que o I começa em 0. Então é x classe 0, que multiplica 1 elevado a x menos 0, vezes 1 sobre x elevado a 0. Esse é o primeiro termo. Isso é igual a quem? Bem, primeiro, a gente tem que saber calcular esse número binomial, x e 0. Vamos observar aqui no lado como a gente procede aqui nesse caso. Temos o binomial x classe 0. Ele é quem? Ele é x fatorial dividido por 0 fatorial vezes x menos 0 fatorial. Isso dá igual a quem? Dá x fatorial dividido 0 fatorial é 1 vezes x fatorial. Fazendo as continhas aí rápida, a gente vê que ele é igual a 1. Então vamos substituir aqui, ó, no primeiro termo. Vamos lá. Então esse binomial x e 0, ele é igual a quem? 1 vezes 1 elevado a x menos 0 dá 1 elevado a x. E 1 elevado a qualquer expoente, ele sempre vai ser valor 1 vezes 1 sobre x elevado a 0. A gente sabe que todo número elevado a 0 é quem? É 1. Então o primeiro termo do binômio, ele é igual a 1. Vejamos agora aqui o segundo termo. O segundo termo vai ser quem? X, o binomial x classe 1, que multiplica 1 elevado a quem? X menos 1, que multiplica 1 sobre x elevado a 1. Então o binomial x classe 1, como é que a gente procede aqui? Da mesma forma desse outro aqui, ó. Fica x classe 1 é quem? X fatorial dividido por 1 fatorial vezes x menos 1 fatorial. Desenvolvendo aqui essas contas aqui para a gente não perder muito tempo, ele vai ser igual a x. Por que eu não vou fazer detalhado? Porque aqui não é o foco do vídeo, não é eu ensinar a fazer
o desenvolvimento do coeficiente do binômio de Newton, e sim provar que o limite dessa função 1 mais 1 sobre x elevado a x, com x tendendo a zero, é igual à constante de Euler, que é o E. Então, o foco do vídeo é esse, não ensinar como se faz esse desenvolvimento do binômio aqui, porque aqui é assunto para outra videoaula. Então você tem que entender o seguinte: o binomial x e 1, ele vai ser igual a x. Então você vem aqui, vamos substituir agora. O binomial x classe 1 é x multiplicado por 1 elevado a x menos 1. 1 elevado a qualquer coisa dá 1, vezes 1 sobre x elevado a 1 dá 1 sobre x. Fazendo as continhas rápidas aí, a gente chega à conclusão que isso é igual a 1, certo? Agora a gente vai para o terceiro termo. Quem é o terceiro termo? Binomial x classe 2 vezes 1 elevado a quem? X menos 2 vezes 1 sobre x elevado a 2. Vejamos aqui. O binomial aqui, x classe 2, ele vai ser x fatorial dividido por 2 fatorial vezes x menos 2 fatorial, que vai dar igual a x elevado a 2 menos x sobre 2. Então a gente vem substituir aqui. X elevado a 2 menos x sobre 2, que é o binomial x classe 2, vezes 1 vezes 1 sobre x elevado a 2 é 1 sobre x elevado a 2, certo? Após isso, a gente pode pegar aqui o x e botar em evidência no numerador. Fica quem? X 2, que multiplica 1 menos 1 sobre x dividido por 2 vezes x elevado a 2. Isso dá igual a x elevado a 2 dividido por x elevado a 2 dá 1. Então no numerador fica quem? 1 menos 1 sobre x dividido por 2, certo? Então vamos lá. Vamos fazer o desenvolvimento aqui do quarto termo. Quem é o quarto termo? X classe 3 vezes 1 elevado a x menos 3 vezes 1 sobre x elevado a 3. Isso dá igual a quem? Bem, vejamos aqui. O binômio x classe 3 está igual a quem? X fatorial dividido por 3 fatorial vezes x menos 3 fatorial. Isso dá igual a x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 mais 2x sobre 6. Vamos lá, substituir aqui. Então a gente tem que o binomial x classe 3 é quem? X elevado a 3 menos
3x elevado a 2 mais 2x dividido por 6 vezes 1 elevado a x menos 3 dá 1 vezes 1 sobre x elevado a 3 dá 1 sobre x elevado a 3, certo? Dá igual a quem? A gente botando x elevado a 3 em evidência no numerador, fica x elevado a 3, que multiplica, menos, dá 1, menos não, é 1, menos 3 sobre x, mais 2 sobre x elevado a 2, dividido por 6, que multiplica x elevado a 3. A gente eliminando aqui o x elevado a 3, fica aqui no numerador 1 menos 3 sobre x mais 2 sobre x elevado a 2 dividido por 6, certo? Então a gente vai desenvolver aqui o próximo termo. Você vai já compreender por que eu vou desenvolver até o quinto termo, certo? Então vamos lá, o quinto termo dá o binomial x classe 4 vezes 1 elevado a x menos 4 vezes 1 sobre x elevado a 4 dá igual. O binomial x classe 4 vai dar x classe 4, fazendo as contas aqui, x fatorial dividido por 4 fatorial vezes x menos 4 fatorial dá igual a quem? Eu já fiz as contas aqui, dá x elevado a 4 menos 6x elevado a 3 mais 11x elevado a 2 menos 6x dividido por 24, certo? Então a gente vem e substitui aqui novamente. É muita conta, dá muito trabalho para fazer. Substituindo o binomial x classe 4 dá quem? X elevado a 4 menos 6x elevado a 3 mais 11, que multiplica x elevado a 2 menos 6x dividido por 24, que multiplica 1 elevado a x menos 4 dá 1 vezes 1 sobre x elevado a 4 dá 1 sobre x elevado a 4. Aqui eu vou fazer o seguinte, segue o raciocínio aqui, ó. Botando x elevado a 4 em evidência. O que eu vou ter aqui? Vou ver aqui, ó. Eu vou ter x elevado a 4, que multiplica quem? 1 menos 6x elevado a 3 6 dividido por x elevado a 1 mais 11 sobre x elevado a 2 menos 6 sobre x elevado a 3 dividido por 24, que multiplica x elevado a 4,
Isso dá igual a quem? Dá igual a, eliminando x elevado a 4 aqui, fica 1 menos 6 sobre x mais 11 sobre x2 menos 6 sobre x3 dividido por 24. Então vamos lá. Agora, como a gente procede aqui? Nós sabemos da seguinte propriedade: o limite de f de x mais uma g de x é igual ao limite de f de x mais o limite de uma g de x. Então, o que a gente vai fazer aqui, usando essa propriedade? Lá no começo, a gente viu que 1 mais 1 sobre x elevado a x, ele é o binômio de Newton, que nada mais é que o somatório de todos os termos aqui, representado por esse somatório. Então, e observe que cada termo ele é uma função de x. Então, a gente tem o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, é o limite de termo a termo aqui somado. Como é que fica? Temos aqui o seguinte: é o limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual a quem? Ao limite de x tendendo a infinito do somatório dos termos, né? De x i vezes 1 elevado a x menos i vezes 1 sobre x elevado a i, com i indo de 0 até x. Então, o que a gente vai fazer? Nós pegamos o limite de x tendendo a infinito de quem? Do primeiro termo. Quem é o primeiro termo do binômio aqui? A gente calculou o primeiro termo, deu quem? Valor 1. Ou seja, a gente substitui aqui. Então dá 1. Mais o limite de x tendendo a infinito do segundo termo. Quem é o segundo termo? A gente calculou o segundo termo aqui, ó. Deu valor igual a 1. Vamos lá, substitui. Igual a 1. Mais o limite de x tendendo a infinito do terceiro termo. Quem é o terceiro termo? Ó, terceiro termo aqui, ó. Ó. 1 menos 1 sobre x sobre 2, dividido por 2. Então dá 1 menos 1 sobre x sobre 2, né? Mas é muito trabalhoso. O limite x tendendo a infinito de quem? Do quarto termo. Quem é o quarto termo? Ó, aqui, ó. Quarto termo. Então a gente coloca aqui, substitui aqui, ó. O quarto termo aqui. Quem é? No numerador 1 mais não, menos, desculpa. Vou apagar aqui.
1 menos 3 sobre x mais 2 sobre x elevado a 2 dividido por 6 mais o limite de x tendendo a infinito de quem? Do quinto termo aqui, ó. Quem é o quinto termo? Ó, aqui o quinto termo, ó. Esse aqui é o quinto termo do binômio. Então vamos lá. Fica com 1 menos 6 sobre x mais 11 sobre x2 menos 6 sobre x3. Isso tudo dividido por 24. Certo? Galera, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos expandir o x até infinito para saber o que vai dar. Então, bora lá. Nós temos aqui, ó, que o limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x dá igual a todo esse somatório aqui. Então, o limite de x tendendo a infinito de 1, bem, a gente tem que saber que o limite de uma constante é sempre a própria constante. Então, o limite de 1 quando x tende a infinito, isso é igual a 1. Da mesma forma, no segundo termo, o limite de 1 quando x tende a infinito, isso é igual a 1. No terceiro termo aqui, o limite de 1 menos 1 sobre x sobre 2, quando x tende a infinito, observe, se o x tende a infinito, esse termo bem aqui, pessoal, ele vai tender a zero, porque o denominador ele vai expandir para um número muito grande e essa fração ela vai tender a zero. Então, quem é que sobra aqui nesse terceiro termo? Fica quem? Fica 1 sobre 2. Da mesma forma que nesse termo, o limite de 1 menos 3 sobre x mais 2 sobre x2 sobre 6, quando eu jogo o x para tender a infinito, esse 3 sobre x ele vai tender a zero e o 2 sobre x2 vai tender também a zero, sobrando quem? Sobrando 1 sobre 6. No último termo aqui, esse limite dessa função aqui, com o x tendendo a infinito, 6 sobre x, se o x vai para infinito, essa fração vai para zero. Se o x vai infinito, o 11 sobre x2 vai para zero. Se o x tender a infinito, o 6 sobre x3 também vai para zero. Sobrando quem? 1 sobre 24. Então, soma 1 sobre 24. Certo? Então, esse limite dessa função 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, fica quem? 1 mais 1 mais 1 meio mais 1 sexto mais 1 sobre 24. Perceba que no quinto termo, o valor aqui, 1 sobre 24, ele já é um valor bem próximo de zero. Então, por isso que eu parei no quinto termo. Porque se eu fosse para calcular o sexto, daria um número bem mais próximo de zero. Então, ele ia tender, a somatório vai tender ao último termo, ele ir a zero. Então, fica quem? Fica limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, fica quem? Como é que faz a soma? 1 mais 1 dá 2, mais 1 sobre 2
0,5 mais 1 sobre 6. 1 dividido por 6 dá igual 0,16 mais 1 sobre 24 dá 0,04. Então fica aqui o limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x dá igual a quem? Essa somatória aqui, ele vai dar 2,7, certo? E 2,7 a gente sabe que é igual a constante de Euler. Então está provado aí que esse limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, com x sendo infinito, é constante de Euler, que é 2,7. Então é isso aí, pessoal. Obrigado.